queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, externar a minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12 da classe dos jovens. O canal Rascunho DBD tem a incumbência de postar 2 vídeos por semana. Colocamos um da aula dos adultos e outro da aula dos jovens, né? E nesta oportunidade, nesse segundo trimestre, estamos estudando o padrão bíblico para a vida cristã. Estamos finalizando já a lição, falta mais uma só, né? O trimestre, ou melhor. E nesta oportunidade estaremos falando sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura, né? A aculturação do Evangelho. E eu fiz aqui algumas indagações. Quando fala de evangelho, fala de cristão, não é? E eu fiz aqui algumas indagações. Por exemplo, o cristão está acima da cultura? O cristão faz parte da cultura? O cristão e a contracultura? O cristão e a cultura em paradoxos? O cristão como agente transformador da cultura. Essas e outras questões nós estaremos comentando agora aqui no canal Rascunho DVD. Portanto, se você está passando aí pela primeira vez, não perca a oportunidade. Estamos ministrando esta aula, tá certo? Com certeza vai ser de grande valia para o seu elevo espiritual e conhecimento. O texto bíblico proposto diz assim, texto bíblico em classe, que seria a verdade prática, né? Dos filhos de Isaac, deserto da ciência dos tempos, destro, aliás, da ciência do tempo, para saberem o que Israel devia fazer 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O Evangelho nos ensina a interagir, né? O Evangelho nos ensina a interagir, e nós podemos observar, né, que a cultura dos nossos dias nos ensina a interagir com a cultura dos nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus, né? E nós vamos ver aqui a importância da cultura, os objetivos dessa lição. A importância da cultura. Eu tenho sempre falado e lido alguma coisa com respeito a isso, que os cristãos vivem um choque de cultura, né? Podemos assim dizer. Nós precisamos saber o que o Evangelho é se o Evangelho, saber que o Evangelho não é contra a ciência, né? E também ressaltar o poder transformador do Evangelho em todas as culturas, né? Quantas pessoas foram jogadas fora da igreja por ignorância, por causa de uma cultura ou uma aculturação totalmente distorcida? Quantos, né? Na introdução, nós temos aqui, quando se fala a respeito do Evangelho, o seu alcance, é preciso que observemos a transformação daquele que gera as culturas onde chega. No caso, o Evangelho gera as culturas onde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, as crianças educadas e as pessoas tiveram rumo em suas vidas. E nesta lição, nós vamos apresentar aqui a importância que o Evangelho tem para a cultura nos dias de hoje, né? Independente do lugar em que eles se encontram, né? O tópico de número 2 nos apresenta assim, a importância da cultura. O tópico de número 1, melhor, a importância da cultura. O tópico de número 2 nos apresenta aqui o Evangelho e a ciência. E no tópico de número 3, a cultura transformada pelo Evangelho, né? Nós temos aqui algumas informações muito interessantes, não é? E quando eu falei sobre choque de cultura, né, da língua e também do autodescobrimento, nós vamos ver alguns exemplos, né, que
pegamos aqui, né, de pessoas que tiveram dificuldade. Quais os sintomas da contracultura? Né? Uma das principais maneiras pela qual o choque de cultura se revela é a rejeição. Né? Pode ser rejeitado, pode ser a rejeição do país que está ali hospedando, ou do seu povo, com infindáveis queixas, censuras, críticas, que são características de alguns grupos, né, de estrangeiros. Nada parece estar aí dando certo e quando as reações são atingidas de amargura. Então a rejeição do país hospedeiro leva ao desenvolvimento de um relacionamento, de um desenvolvimento de isolamento, né? Um isolamento pessoal e de forma, a pessoa na intenção de se proteger daquilo que ele não quer, não gosta, né? Esse é chamado de isolamento protetor. É a base sobre a qual floresce aí a comunidade do tipo Pequena América, enfim, isso aconteceu muito quando as pessoas vinham da América ou ia para a América, no caso, né? De outros países também, e assim sucessivamente. Existem vários institutos que medem esse tipo de pesquisa, não é? Quando vamos para o campo das pesquisas dentro do fator do cristianismo e a sociedade e a aculturação das igrejas, do evangelho propriamente dito, né? São transportadas como estrangeiro. Então a rejeição, por outro lado, pode ser dirigida contra o país de origem. Isso produz a pessoa que se faz negativa. Por exemplo, quando a pessoa vai embora aqui do Brasil, vai passar um tempo no exterior, ou pode ser cidade, ou pode ser país, ou pode ser estado, você acaba, não volto mais para lá, não quero saber de lá, porque você já se adaptou a uma nova cultura, né? Então você viveu um choque de cultura e se adaptou a isso. E tem gente que não se adapta nunca, né? Nasceu naquele lugar, quando vai para outra cultura se adapta, não se readapta, e aí vive esse choque de cultura quando pensa nisso, né? Então, por exemplo, quando existe a rejeição, por outro lado, pode ser dirigida contra o país de origem. Isso produz a pessoa que se faz nativa, no mau sentido. Assim, agora, as queixas, as críticas podem ser dirigidas contra o país de origem, sua política, os companheiros, sua economia, e assim sucessivamente. Então, nesse grupo encontra-se esquerdistas tipados de Paris, e pessoas também semelhantes da América Latina, da Ásia e suas restrições, não é? Recentemente, os irmãos foram para Paris e falou que lá é muito diferente, porque uma boa parte dos movimentos políticos, né, surgiram naquele país, né? Surgiram ali, né? Tem uma história disso, né? Se você pode visitar a França para conhecer um pouco mais desse tipo de conflitos, né, que eles têm, desses choques de cultura, enfim, e assim sucessivamente. Isso falta respeito, falta hombridade, falta consideração, uma série de fatores, né? Então essas restrições morais são derrubadas, né? Vivem uma vida de imitação, de dependência, de dependência emocional do seu país hospedeiro, né? Essas pessoas são muito diferentes, né, de outras, porque ele está no lugar estrangeiro, estranho, aliás, né? Ele é um estrangeiro ali. Então essas pessoas acabam tentando se adaptar às suas vidas perceptivelmente os padrões locais, onde for mais prático, e tem um senso criativo de identificação, mas pode ser aí que não pode se perder dentro dessas questões, né? A objetividade da seleção, da vida que pretende seguir, né? Sua adaptação não se baseia na rejeição patológica do passado, mas uma seleção sábia, né? Que é valioso por todas as correntes culturais os quais entram em contato, né? A rejeição também pode ser dirigida de maneira particular, né, contra a junta missionária. Está se falando do evangelho, quando se envia missionário também, nós vamos ver aí, a rejeição pode até mesmo ser focalizada sobre Deus. Foi Deus quem chamou para o trabalho missionário, então o enviou
país deve ser aí culpado, Deus deve ser culpado por ter cometido um erro terrível, não é? Então isso precisa ter cuidado com isso. Isso é a nostalgia, por exemplo, do lar, geralmente é um outro sintoma importante do choque de cultura. Então essa questão tem que ser levada a sério. Às vezes é preciso aguardar as primeiras férias para que supere essa saudade e coloque as coisas de volta na perspectiva normal, né? A bravata do turista, por exemplo, que leva o viajante e canta a superioridade das coisas, conta a superioridade das coisas lá em casa. Ou seja, é um exemplo dos feitos do choque de cultura, né? Que se observa o turista europeu. Eu pensava que é bravata de turista, mas fosse uma característica particularmente dos americanos e coisas assim, até que um dia nós vamos ver aqui que conta-se, né, que um francês, um grupo de turista francês voltava dos Estados Unidos à Europa, né? A Europa, então, seu comportamento era surpreendente, igual dos turistas americanos, né, na Europa, e nenhum desses grupos comportaria assim em casa, ou seja, em deslocamento. O choque de cultura, consequentemente, era a causa disso tudo, né? E assim sucessivamente. Então, vejamos a importância, né, da aculturação, de nos adaptar à cultura e de, principalmente o cristão, se Deus te enviar para uma cidade, para um país, né, você, como é que vai ficar isso? Ah, mas Deus cuida de tudo. Sim, mas você vai ter que fazer a sua parte, né? Então, dentro da nossa lição, no tópico de número 1, o comentarista colocou assim: o que é cultura? Né? O termo cultura, né? Eu preparei aqui um artigo sobre isso. O termo cultura é amplo, né? Engloba assuntos como a arte, o conhecimento científico, a língua, as tradições de um povo, né? E, enfim, tudo dentro de um grupo social, a sua própria cultura, a comida, a forma de se vestir, né? Tudo isso está dentro dessa questão, né? Quando vamos ver essa questão da cultura, antes de falarmos sobre essa questão do cristão com a cultura, e é necessário aí que entendamos o que é cultura. E o comentarista fez aqui uma breve exposição, né? Quando fala no sentido amplo, que se refere a cultivo, hábitos, interesse, línguas, né? Vida artística, uma nação histórica, um símbolo, estrutura de poder, estrutura organizacional, estrutura de sistemas de controles, rituais e rotinas de um povo, né? Tudo que caracteriza uma realidade social de um povo, uma nação e então grupos no interior de uma sociedade, valores, atitudes, crenças e costumes. Então, não é raro o cristão se tornar uma subcultura dentro de uma nação. Ele tem seus valores, atitudes, crenças e costumes, mas daí surge as perguntas: o cristão pode participar de festas nacionais? O cristão pode beber? O cristão lida com arte, cinema e etc. O cristão pode ser um diretor, um ator e etc. O cristão pode ouvir música do mundo, né? Como o cristão lida com a economia, a política, a filosofia, não é? O cristão deve impor sua cultura quando sai em missões, ou pode ser controlado, ou pode ser tolerado, né? Ou que deve mudar? Essas questões tudo nós vamos tentar responder. São bastante coisas, o assunto é vasto, não é? Um tema muito interessante, muito palpitante, e o comentarista diz assim, que as formas de vestir, de trabalho foram de maneira que interagem com o ambiente entre si, e são comportamentos entre si, que são componentes, aliás, da cultura. Em geral, ela é repassada dos mais velhos para os mais novos, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música, das manifestações sociais, as formas de aquisição da cultura, que são variadas. E se ela não for preservada, será esquecida. Por isso, Deus orientou o povo de Israel a ensinar aos seus filhos a sua lei, para que eles não esquecessem. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, no seu versículo 6 ao versículo 9. Então, a cultura e a língua de um povo
pode sofrer modificações com o passar do tempo. Né? Tomemos como exemplo a língua. A nossa língua, por exemplo, ela recebeu e recebe termos em inglês, em francês, em inglês, francês, italiano e alguns outros africanos, né? E assim são idiomas que nós temos aí. Por exemplo, banana, sutiã e outras influências da língua que temos, né? E vários watch time e vários outros termos de outras línguas, de outras culturas, não é? Então isso é a aculturação do nosso povo, ela vem se desenvolvendo. A aculturação não, quando o crente vai se estruturando, o cristão vai se envolvendo, né? O que não pode é se envolver com as coisas ruins, mas com as coisas que vai trazer entendimento, crescimento e desenvolvimento para a propagação do Evangelho, se faz necessário que saímos, não podemos ficar numa bolha, senão você vai ter dificuldade com a cultura do país que você vai trabalhar. Ou Deus enviou, ou não enviou. Certo? Esse é o problema. Então, a pessoa recebeu termos em inglês e outras línguas que são incorporados ao nosso vocábulo, ou vocabulário, usado aí geralmente pelas gerações mais novas. Então, nós vamos ver a cultura no Antigo Testamento. É um ambiente que o Antigo Testamento foi escrito, tinha cultura voltada em boa parte para a criação de animais, o cultivo e colheita de grãos, a família era deixa eu ver, era responsável pela educação, tinha aquele questão de patriarcado quando necessitou, tinha a questão do matriarcado, né, e vários outros. Para entender um pouco isso, nós temos esta obra, certo? Para entendermos essa questão, viajar através da Bíblia. Outro fator que ajuda muito nessa questão de cultura, nós vamos ver também isso aqui, ó, a história da religião de Israel, de George Forrest, uma obra indispensável para quem quer se aprofundar nessa questão, certo? Para quem quer se aprofundar nesses assuntos. Nós temos também esse aqui, de Roland de Vaux, para quem quer também as instituições de Israel, e assim sucessivamente. Então temos ferramentas sim que podemos ser flexíveis, né? Aprender a desenvolver a nossa fé dentro de culturas estrangeiras, sim, não tenha dúvida nenhuma, né? E assim sucessivamente. Então temos adjetivos ou substâncias suficientes para não ter dificuldade com isso, né? Porque o respeito e, enfim, as normas de outros, mas você não precisa comer do manjar do rei, né? Você precisa estar vivendo aquilo que você aprendeu e, consequentemente, você vai aprender a lidar com situações que não é do seu convívio, não é? Porque tem coisas, frases, palavras, hábitos, costumes, e feitos que não é do seu hábito, né? Do seu costume. Então a cultura do Novo Testamento, no ambiente do Antigo Testamento foi escrito que tinha voltada para a criação de animais, e tal. A família é responsável pela educação dos filhos, pela passagem das tradições familiares, nacionais, e por iniciar aí a fé caracterizada do povo de Deus e seu concerto eterno, com o eterno, né? No aspecto do trabalho, havia casos que a escravidão era corrente, né? Mas também havia empregados remunerados, pessoas livres que trabalhavam, recebiam o seu salário e seus primórdios, né? Os hebreus foram vítimas de uma cultura de escravidão, mas pelo poder de Deus saíram para uma cultura de liberdade na terra, que Deus prometeu, né? Que daria a Abraão, né? Na cultura israelita, né? A família era patriarcal, conforme eu disse, esse material aqui é muito interessante para dissecar essas questões, né?
aquele período patriarcal, matriarcado, fratriarcado, como eu disse. Então você tem aqui todo um compêndio de informação dentro disso. É que 30 minutos não dá para a gente expor aqui todo o conteúdo, mas tem assuntos bastante. A lição está muito interessante, muito boa, muito palpitante. Acredito que os alunos vão aprender bastante. O mestre aí vai com certeza poder preparar uma boa aula para os seus alunos, né? A fé, por exemplo, quando eles tinham na cultura israelita a família patriarcal, os pais que para evitar dificuldade de relacionamento, tinham participação muito ativa nas escolas, nas escolhas dos cônjuges dos filhos. Observe que Abraão fez com os seus servos mais velhos de sua casa, jurar que não tomaria a mulher dos filhos dos cananeus com seu filho, enfim, conforme vemos em Gênesis 24, versículo de 1 a 4. Né? Então, seu filho deveria casar com alguém de sua parentela. Né? A fé era passada dos pais para os filhos e a participação dos cultos, né, fortalecia a tradição entre as gerações. Né? Então, as nações mantinham relações comerciais umas com as outras, né? E possuíam exércitos para se defender, ou contratavam outras nações para auxiliá-las nas guerras que eram travadas. Então, era a cultura daqueles dias. Já no Novo Testamento, a cultura dominante era a romana, entre os países entre que o Evangelho chegou inicialmente. Os romanos dominavam, né? Os romanos dominavam militar, administrativamente, o mundo conhecido. Sua perspectiva era que o império proporcionaria aí segurança nas relações entre países, impondo uma paz obrigatória. Eles acostumavam aí preservar a religião dos povos dominados, né? Desde que este concordasse em prestar culto também a César. Os gregos foram dominados pelos romanos, mas a sua cultura quanto aos aspectos filosóficos, línguas gregas, foram absorvidos pelos dominadores, né? Ou seja, os próprios escravocratas aprenderam com eles, com os gregos, né? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, essa herança cultural que perdurou por séculos, né? Então, os hebreus, por exemplo, que nos dias de Jesus estava sob domínio romano, contudo, tinha liberdade para realizar seus cultos, pagavam tributos a César e etc. Né? Tem uma pergunta aqui: você já pensou quanto somos influenciados pela cultura? Né? E no tópico de número 2, nós vamos ver o Evangelho e a ciência. Eu, parando um pouco aqui, trabalhando, falando do Evangelho cristão, nós estamos no mesmo barco, né? É a mesma situação. O modelo de como os cristãos lidam com a cultura ao longo da história. Para falar sobre o cristão, o Evangelho e a cultura, precisamos lembrar que a igreja não nasceu em nossa geração. Temos que ser humildes, olharmos para a história para ver como os cristãos os cristãos do passado lidavam com a cultura, né? Com a cultura. Tem um livro muito importante de Richard Niebuhr. Esse homem, ele viveu de 1894 a 1962. Ele escreveu um livro chamado Cristo e Cultura. Esse livro, eu tenho ele em PDF, um material excelente, né? E ele traz aqui 5 categorias de classificação de relacionamento entre o cristão e a cultura, não é? Assim, as ferramentas para descrever o formato que os cristãos encaram as questões sociais, éticas, políticas e econômicas. Então, temos que observar, dentro dessa proposta, toda a base contextualizada dentro do cristianismo, do Evangelho de Cristo, né? E assim sucessivamente. Niebuhr, ele fala Cristo e a cultura. Nessa tradução, ele apresenta uma série de fatores interessantes, quando fala Cristo e a contracultura, que eu já trouxe aqui no início desse vídeo, né? Então, quando vamos ver dentro dessa proposta, né, nós vamos observar que, no tópico número 2, os conhecimentos a respeito da engenharia, da medicina,
da educação não surgiram no século XXI. O Templo de Salomão foi construído em 7 anos, não é? E vamos ver isso em 1 Reis, capítulo de número 6, versículo 8. E durou 410 anos quando Nabucodonosor destruiu, por mais em que nossos dias tenhamos perfeição, ou aperfeiçoados processos, melhorias ocorreram com base em algo que já existia. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizesse grandes feitos. Não é? Isso não tem a dúvida. É porque tem gente que pensa que Deus espiritualiza tudo. Né? E não é bem assim. A ciência nos tempos antigos, nós vamos ver que os homens não eram ignorantes. As grandes construções que ultrapassaram os séculos, como as pirâmides do Egito, as grandes obras literárias, que são a mostra de que eles sabiam como aplicar a matemática, usar a escrita de uma forma que perdurou por muito tempo. Né? A ciência nos nossos dias, com o advento do movimento chamado Iluminismo, surgiu um método chamado um método científico, né, que trouxe regras a serem usadas nas pesquisas das ciências, como método científico, estabelece um mecanismo para que as exigências científicas pudessem ser testadas repetidamente e chegasse ao mesmo resultado. Ocorre que muitos cientistas se revelaram de um uso, se valeram do uso desse método para dizer que tudo que existe na matéria, que Deus não existe. Então, que milagres não são possíveis e que uma experiência não pode ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. Né? Na tentativa de separar a fé da ciência, tais cientistas se esqueceram de que grandes universidades foram fundadas por cristãos. Harvard, por exemplo, tem como tema a verdade para Cristo e para a igreja. Não é? Harvard tem esse lema, né? A verdade para Cristo e para a igreja, pois foi fundada por servo de Deus, mostrando que o evangelho não é contrário à ciência. Não é? Então, esse choque não pode existir. Tá? O evangelho não é contra a ciência, e nem a ciência é contra o evangelho. Né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver Cristo e o cristão e a cultura, do escritor Neuborg, que eu estava dizendo, ele diz assim: no século presente, assinala a história da humanidade o período de transição, né, de extraordinária importância, 2 guerras mundiais, evoluções sociais na América, na Europa, na Ásia, na África, tirando aí a maioria das populações do extraordinário desenvolvimento da técnica, do surgimento da energia atômica como arma política, né, são fatos cujo o significado põe em xeque toda a visão conservadora e tradicional do encaminhamento, né, da resolução dos problemas humanos. Então vivemos em um período revolucionário em todos os aspectos. Por isso que eu falei do choque de cultura, né, e que precisamos lidar com isso. Né? O fim da chamada era constantiniana, ou seja, o período histórico iniciado aí na exceção de Constantino no Império Romano, né, quando a igreja gozou de uma posição especial dentro de uma sociedade em geral, em relação ao Estado em particular. Hoje a igreja está um pouco mais politizada, mas se perdeu nesse negócio, porque ela está lidando com um negócio que ela não sabe mexer. Né? Igreja não foi constituída na cruz para mexer com política, ponto. Ela se perde no tempo, ela não sabe lidar, ela sabe pregar, ela sabe ouvir, ela sabe receber de Deus, mas não sabe lidar com política. Quando se envolve com poder, se embrulha todinho, se suja, se mela tudo, aí pronto. Então precisamos ter cuidado com isso e lidar com a cultura, entendendo que espaço que temos que ocupar. Não é? É isso que é importante, lidar com a cultura, entendendo que espaço é que precisamos e que temos para ocupar. Não é? Então o Marx e o Karl Barth, também conhecido por um influente teólogo suíço, afirmava que a religião é mesmo a mais alta expressão do pecado humano. Ele dizia, Paul Tillich, teólogo alemão, refugiado de Hitler nos Estados Unidos, ele afirma que Jesus veio ao mundo para provar que a religião não compensa. Então eles trabalhavam em cima dessa questão para tentar desconfigurar, né, todo o contexto cristocêntrico, né, da religião, que
a religião cristã, propriamente dita. A ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus não é livro de curiosidade, nem tampouco, nem tem por objetivo colocar um manual científico. Ela não depende de validação da ciência humana ou método científico para ser um livro. Um livro de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem, o pó da terra. Então, porque existe a ressurreição dos milagres, dos milagres, são possíveis existir coisas que muitos cientistas insistem em dizer que são fatos impossíveis, né? Logo, a Bíblia não conflita com a ciência, porém a ciência se mete em assunto que ela não vai entender, certo? Que são milagres, que são coisas miraculosas, só Deus pode fazer. A arte e a Bíblia. Uma das manifestações culturais mais impressionante é a arte. Muitas poesias eram acompanhadas de música em Israel, e assim nos salmos eram cantados, no livro de Ruth, esculturas que não eram aceitas entre os hebreus, pois por muito mais se mostrasse uma forma de arte. Eram representações de idolatria, algo que Deus sempre condenou, né? Então, mesmo proibiu os hebreus de tentar simbolizá-lo por meio de gravuras, né, ou escultura. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Né? Nós vamos ver aqui o tópico número 3, que é a cultura transformada pelo Evangelho. O Evangelho é transformador, então é notório que o Evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Tomemos como exemplo Zaqueu, Nicodemos, Paulo. Então, na família, um dos ambientes onde a fé tem demonstrado o poder de Deus é na família. O Evangelho torna os pais mais responsáveis, a criação dos filhos, os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor e respeito, os filhos criados no temor do Senhor, né? Na sociedade, a sociedade é abençoada pelo Evangelho, seus efeitos na vida de quem recebe Jesus. Não são poucos os testemunhos de pessoas que, antes incautas, né, que tiveram seu comportamento mudado. Então, a cultura transformada pelo Evangelho é outra coisa, né? É outra, sai da ralé e vai para as mansões e as dimensões que Deus preparou. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial para você, caro aluno, você, caro mestre. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe a todos.